Olá, tudo bem? Vamos falar hoje de rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta, ela é uma forma de você colocar fim ao contrato de trabalho, mas ela parte por iniciativa indireta, como o nome diz, porque não é o empregador que está demitindo o funcionário e nem é o funcionário que está pedindo que as contas, né, pedindo demissão, entendeu? Então a iniciativa ela é indireta. Por quê? Porque a gente pede a intervenção do Poder Judiciário na relação de trabalho, porque está havendo alguma ilegalidade. Antes de falar precisamente da rescisão indireta, é importante saber que, assim como qualquer ramo do direito, o direito do trabalho, ele também é regido por alguns princípios. Princípios são aqueles conceitos basilares, aqueles pontos de partida que a gente tem como segurança de uma relação jurídica, entendeu? Um dos princípios do direito do trabalho é o princípio da continuidade da relação de emprego. Um contrato de trabalho, salvo algumas exceções, ele é feito para durar. Ele é feito para durar, para dar segurança para o trabalhador na relação de emprego, que ele amanhã ou depois ele não vai se ver na rua e desprovido dos seus direitos. Tanto é que, para garantir a relação de emprego, tem-se a multa, né? Tem o aviso prévio e outros requisitos que impedem do empregador simplesmente mandar o empregado embora quando ele bem entender. Então, são mecanismos de defesa do contrato de trabalho. Então, um contrato de trabalho ele é feito para durar, para que seja uma relação boa entre as partes. Lógico, o empregador ele necessita daquela mão de obra para poder ter o lucro no negócio dele. E o trabalhador, ele cede a sua mão de obra em vista de um salário, em vista de benefícios. Então ali nós temos interesses mútuos, por isso é um contrato. O contrato ela é uma relação bilateral, né? Toda relação, no mínimo, é bilateral. Só que essa relação, assim como todas as outras, ela pode sofrer algumas interferências, vamos dizer assim. A relação ela pode se desgastar com o tempo, né? Uma das partes pode começar a dar causa para aquela relação ser defeituosa, não ser mais tão vantajosa assim para as partes. Quando o empregado, o funcionário, ele comete alguma falta grave, então ele pode ser dispensado por justa causa. Está previsto na CLT no artigo 482. Ela elenca as causas que são justas para o empregador rescindir aquele contrato de trabalho. E com essa rescisão, a perda de alguns direitos, tá? Como se fosse uma penalidade porque o empregado ele deu justa causa para o término daquela relação. Mas o empregado também pode considerar falta grave por parte do empregador. O empregador ele também comete falta grave. Ele também contribui para que aquela relação de trabalho, aquela relação de emprego, aquele contrato de trabalho, ele comece a ficar não mais interessante ao funcionário. E logo em seguida, no artigo 483, vem elencadas as causas em que o funcionário pode considerar falta grave do empregador e pedir a rescisão indireta do trabalho, do contrato de trabalho. Mas por que rescisão indireta? Porque se ele não utilizar desse mecanismo, e estando descontente com a relação de emprego, sobra para ele o quê? Pedir demissão. No pedido de demissão, o funcionário acaba perdendo direitos, tá? Porque ele está rompendo a relação de trabalho.
Ele está pedindo para romper aquela relação de trabalho. E pode a relação de trabalho estar sendo benéfica, está sendo interessante para o empregador. Então, o empregador ele está contando com aquele funcionário, com aquela mão de obra, e perder aquela mão de obra de uma hora para outra acaba gerando prejuízo para ele, que vai ter que contratar outro, treinar, muitas vezes treinar, às vezes é uma função que aquela pessoa já estava exercendo com maestria, porque já estava acostumada. Então pode ser que ocorra isso. Mas voltando à rescisão indireta, da falta grave que o empregador pode causar. Por que eu venho falar disso agora? Porque é interessante que vocês podem ver outros vídeos aqui desse canal, principalmente da revisão de FGTS, que uma das causas que podem sugerir a rescisão indireta é justamente a falta de depósito de FGTS. Muita gente, por causa desse assunto que agora está em voga, né? Que está todo mundo falando, veiculando na mídia, tudo, da revisão do FGTS, o que fez? Foi tirar o extrato, né? Foi até a Caixa tirar o extrato para poder entrar com a ação. Chegando lá, tirando o extrato, o que ele constatou? Que não havia todos os depósitos de FGTS na sua conta vinculada. Ele percebeu que o empregador não estava cumprindo a parte dele no contrato. Tem acontecido muito. Tanto que também já foi até motivo de ser noticiado uma decisão recente do TST, justamente reconhecendo mais uma vez que a falta de depósito de FGTS é motivo para rescisão indireta. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pois bem, então aqui, notícia do dia 24/5/2021. Falta de recolhimento do FGTS causa rescisão indireta, decide o TST. Viu? Mas ele não decidiu isso agora. Essa questão ela já é batida, o TST só vem confirmar isso, tá? Então, a ausência do recolhimento de depósitos do Fundo de Garantia do tempo de serviço é uma falta grave. É uma falta grave do empregador e dá razão à rescisão indireta, ou seja, o rompimento do contrato com o pagamento por parte da empresa das verbas rescisórias devidas no caso de dispensa imotivada. O que seria isso? Muito bem. Quando o empregado pede demissão, ele perde alguns direitos, tá? No caso dele ser mandado embora por justa causa, também perde alguns direitos. Agora, quando a demissão ela é imotivada, sem motivo, é o que a gente chama de rescisão sem justa causa, então ele vai receber na rescisão todos os direitos que a lei lhe dá. Todos os direitos previstos em lei. Então, a rescisão indireta é um pedido que a gente faz em juízo, tá? É através de advogado, onde a gente instrui um processo com documentos, testemunhas e pede a comprovação em juízo e o reconhecimento do juiz de que o empregador cometeu falta no contrato de trabalho. Então, ficou insustentável continuar com aquela relação de emprego, mas o empregado ele não quer sair daquela relação sem receber tudo que ele tem direito, porque ele não deu causa. Quem deu causa foi o patrão, o empregador. Por isso que na rescisão indireta, uma vez reconhecida, o funcionário ele vai receber tudo que ele tem direito. É como se fosse uma dispensa sem justa causa. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado, tirar mais essa dúvida e muito obrigado por ter assistido.